Claro, você se conecta mais com o que ama. É muita velocidade e estabilidade para se conectar com suas séries, novelas, shows, redes sociais e muito mais. Então aproveite essa oferta. Assine Claro Fibra de 350 mega e leve 500 mega, mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi nos 6 primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234, vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Histórias de Gramado, oferecimento Lagueto Golden, multipropriedades e Claro. Com a Claro você se conecta com o que ama. Boa noite a todos, estamos iniciando mais um episódio de Histórias de Gramado, patrocínio da Golden Lagueto Multipropriedades e da Claro. Claro, na Rua São Pedro 514. Sempre é importante consultar nossos atendentes para saber as ofertas. Hoje estamos recebendo aqui uma pessoa muito querida de Gramado, dos gramadenses, aliás, da região, e que tem feito um trabalho muito grande, não só como empresária, mas também na área social e cultural do município, que é a nossa amiga Jussara Hepner, vou dizer. Eu nunca sei se é Hepner ou Hopner. Não, é Hepner. Hepner, aí é isso aí. É um prazer te receber, Jussara. Muito obrigada. Para mim é uma honra estar aqui. E vamos ver, a gente acaba que está tendo muitos anos aqui que a gente está morando. E a gente sempre sabe mais do que os que estão chegando hoje. E é como eu sempre digo, idade é uma coisa que não tem jeito, não tem solução, a gente vai chegando, mas por um simples motivo, a gente nasceu antes, né? É verdade, né? Coisa boa da história. A gente sabe que a intenção desse programa, quando a gente começou, hoje, dizer assim, hoje é a edição número 150 do programa. Nossa, que honra, número redondo. Vai marcar, hoje é 150. E então, realmente, a ideia sempre é essa aí, de tentar deixar registrado alguns momentos da história de Gramado, no teu caso aqui da região das Hortênsias, né? Porque as pessoas que chegam aqui hoje, felizmente, né, nós temos gente do mundo todo, praticamente, que nos visita e muitos que estão morando aqui e que não sabem da história. Então, eles veem o Gramado de hoje, mas não sabem como é que foi a caminhada até aqui, né, Jussara? Mas, Jussara, tu é natural de Canela, né? Tua família, né? Jung, não sei se é de Canela. Sim. Então, podia contar um pouquinho da história da tua família, lá da origem? Meu pai chegou em Canela muito jovem, com 25 anos, e lá ele fez a vida dele, né? Viveu até os 83, ele viveu lá. E eu nasci lá também, com meus 2 irmãos. E era uma cidade muito gostosa, uma cidade pequena. E os amigos todos, toda a população era amigo de todos, né? Mas eu sempre tive digamos, uma paixão por Gramado. Quando o meu pai conseguiu ter um carro e a gente vinha para cá, nossa, era assim, o meu passeio favorito era vir para Gramado e eu precisava vir para Gramado. Legal. Eu tinha Já uma paixão por aquilo, né? E minha mãe sempre dizia, puxa, sair um dia ainda vai morar em Gramado, né? E até que apareceu um alemão na minha vida. Nós vamos chegar nesse alemão aí. E acabei vindo para Gramado e já estou aqui desde os 20. E Jussara, vamos lá, em termos de família, assim, a origem dos teus avós, porque o teu pai é Jung, né? Sim. E qual é a origem dos teus avós? Vieram da Alemanha, não vieram de outra cidade para Canela. E eu não sei, a tua mãe, qual é que era o sobrenome da tua mãe? A minha mãe era Schur. Também. Schur. E o meu pai, ele era Killing Jung. Certo. Então, a mãe dele tinha o sobrenome de Killing. E isso foi um fato que a gente ficou sabendo, não logo, a gente ficou sabendo mais tarde, que o primeiro Killing que veio para o Brasil, ele chegou aqui em 1829. Ele chegou. 200 anos atrás. 200 anos atrás. E ele chegou, ele era
antes de vir para cá, a profissão dele era soldado, ele foi soldado do Napoleão. Então, depois de várias guerras e perdas e, né, fracassos, ele acabou ficando desempregado. É uma coisa muito simples que também acontecia, né? Na época. Perdeu a guerra, ficou desempregado. Aí ele morava no sul da Alemanha e não tinha o que comer, era uma época muito complicada. E ele começou a fazer biscates, trabalhando, limpando jardim, limpando casa, fazendo qualquer coisa por um prato de comida. E aquilo foi indo até que ele chegou, porque as pessoas davam emprego por um dia, por uma noite ou por uma semana no máximo. Até um dia que ele chegou na Áustria, num castelo que era de um conde, e ele pediu emprego de novo, né? Pediu um trabalho para poder comer. E o conde deu um emprego para ele, já mais duradouro, e ele acabou conhecendo a Condecinha. Aí os dois se apaixonaram. Isso é coisa de filme, né? Coisa de filme, né? Aí eles se apaixonaram e o conde, quando ficou sabendo, ameaçou a filha dela perder a herança. E ela disse que não precisava de herança, ela precisava do Anton, que era Anton Killing o nome dele. Bom, enfim, eles acabaram saindo de lá e pegar um primeiro navio que estava vindo. Aliás, eram dois. O irmão dele foi para o México e o outro navio eles vieram para São Leopoldo. Aí chegaram em São Leopoldo, além de não ter o que comer, também não tinha emprego, porque não tinha ninguém com condições. Na época, imagina. Então, o que ele fez? Ele achou que poderia ajudar a arrumar uma casinha, arrumar aquele mato todo e tal. E ele começou a brincar com as plantas. Ele juntava uma folha, uma folha com a seiva de uma árvore, e aquilo começou a dar cores diferenciadas. E aos poucos ele viu que ele podia fazer isso. Isso seria um trabalho diferente. Imagina, na época. E, bom, resumindo, isso deu origem às tintas Killing. As tintas, sabe quando falou Killing, eu logo lembrei das tintas. Eu acho que todo mundo, quando fala em Killing, sim. Então a origem foi... Então, e até hoje a Killing continua uma baita de uma empresa. E a gente ficou sabendo isso por um primo do meu pai. Que bacana. Porque na época todas as famílias tinham muitos filhos, mas não tinha essa possibilidade de se comunicar e tudo, né? E esse primo dele acabou se hospedando no hotel. E a gente ficou muito amigo, ele já faleceu, e ele já escreveu 2 livros, a gente foi no lançamento dos livros dele, e ficou sabendo dessa história. Né? A história é bonita, então, né? Muito Linda, bonita. Né? Aliás, muito bonita. Deve ter muita história bonita por aí, perdida, sim, né? Sim. E essa é a dificuldade do resgate, né? Que foi o acaso que deu certo. Não, né? Exatamente. E como é que, no caso, vieram parar aqui em Canela, como é que foi a vinda para Canela? Na época, uma vinda para qualquer lugar era complicada. Sim, mas a opção, vamos dizer assim, por Canela... na verdade, o meu avô, ele era dentista, morava em Igrejinha, e ali ele teve os 13 filhos, tiveram os 13 filhos, 5 morreram de desidratação, que na época era muito... Infelizmente, né? Mas o meu pai, ele falava só em alemão, até os 12 anos, era o mais velho. Aí eles acharam que era muito importante ter uma escola melhor. Isso já era uma preocupação. Então, ele mudou para Novo Hamburgo, e daí, em Novo Hamburgo, ele foi num colégio melhor, lá ele aprendeu a falar português e tal. E depois, quando ele estava com 20 e poucos anos, ele sempre queria trabalhar com contabilidade, com coisas mais exatas, assim, né? E ele acabou recebendo um convite para trabalhar na madeireira do seu Ludovico Corso. Em Canela, Ludovico Corso. Isso aí. Foi muito conhecido no passado, é verdade. E ele ficou trabalhando lá como guarda-livros, que era quem fazia contabilidade. E depois ele foi convidado para trabalhar num bazar. E ele achou que valia a pena ele ir lá. Ele já tinha guardado um pouco de dinheiro, já tinha levado a minha mãe para lá, né? E a minha mãe foi engraçada, ele conheceu ela em Santa Cristina do Pinhal,
Ela morava lá, conheceu ali no Santa Hamburgo, Cristina, aqui pertinho. aqui de Taquara, aqui. Sim, Tá. Quem vai a Porto Alegre ali por Gravataí. Isso, é Não, por Gravataí. entradinha. Isso, Santa Cristina. Isso. E ali ela morava, mas acho que tinha 2 casas, né? Pode ser Certo. 1,5, não sei também. Enfim, quando ele foi lá para visitá-la, as crianças saíam correndo e diziam que estava chegando um pedaço de alto, porque ele tinha uma moto, ele não tinha Um pedaço de alto. Era um pedaço de alto, nem eles Muito sabiam bom. o que era uma moto. Legal. Né? Enfim, namoraram um tempo, mas tudo por cartas. Aliás, eu tenho as cartas, eu peguei as cartas dele, são lindas, deve né? ser. Lindas. Enfim, depois de 2 anos, mais ou menos, de namoro e um grande amor, vieram para Canela de trem. Casaram lá, vieram de trem, que ele já estava aqui. E quando saiu do trem, um amigo dele disse: mas quem é essa moça bonita? E ele ficou com vergonha de dizer que era mulher, porque todo mundo ia ficar no controle, né? Exatamente. Aí ele disse: ela é minha irmã. E ela vai morar aqui comigo. Começou bem. Começou bem. Ela não soube logo, mas quando soube, ela ficou brava. Imagina, né? Imagina só. Enfim, daí ele ficou, morou em Canela, fez esse bazar crescer com contabilidade. Como é que era o nome também. do bazar? Era Bazar. Ele deu origem àquele Bazar Linden. Tá, Linden. Mas na época, quando ele conseguiu comprar a segunda parte, a parte do sócio aquele, aí ele colocou o nome na razão social de Livraria Jung. Depois ele fez uma tipografia também. Então, a livraria e tipografia Jung Limitada. Legal. E tu tem irmãos, né? Sim, eu tenho um irmão já mais velho, 7 anos mais que eu, e tenho uma irmã também, que mora em Porto Alegre. Então, E me diz uma coisa, Jussara, ali, tua infância, enfim, estudo, colégio, tu estudou em Canela, estudou aonde que tu fez? A gente não... Na época era o primário, né? Era o primário, mas sempre a gente teve um estudo, meu pai cuidava muito disso. Então, a gente estudou lá no Auxiliadora, com as freiras, né? E, aliás, eu queria ser freira também, no fim eu mudei de ideia. Eu acho que deu certo. Aí tu escolheu bem. Escolhi outras coisas, né? E daí a gente estudou lá e depois só tinha o normal, que era o magistério, que toda menina de família tinha que ser, né? Fazer o normal. Daí eu fiz o normal, me formei, tenho o diploma, tá tudo na gaveta. E fez lá em Canela também. Lá em Canela também. Até chamavam na época as normalistas. As normalistas. Mas era muito bom, porque era uma forma, assim, era um estudo que já iniciava, digamos, um aprendizado de família, de cuidar da casa, que não era bem o que eu queria, mas tudo bem. Mas era a cultura da época, era o que tinha. Mas daí eu fiz a contabilidade de noite e foi só. Daí apareceu... A gente até abriu uma escola de alfabetização de adultos lá em Canela, foi muito legal. Bacana. A gente fazia até no presídio. Né? Mas tipo, tinha um projeto no antigo Mobral. Sim. Era uma espécie de Mobral. Só assim, que a gente... Era a iniciativa de vocês. E não a era gente programa queria... de governo. Não, a gente foi até na prefeitura, onde era o Henrique Spindler, era o prefeito, mas ele disse que a gente era muito pirralha, a gente não podia abrir uma escola. Na época, tá bom. Até isso, né? Tinha que passar, isso, né? E era mulher também, era complicado. Não, mas isso aí é incrível, né? Quando a gente vê hoje algumas... Até filmes, novelas, documentários falando, parece inacreditável, né? O preconceito que tinha, né? Muito. Mas era cultural. Era cultural. As pessoas faziam aquilo com naturalidade e normalmente se aceitava com naturalidade. Né? Com certeza. Um ou outro que se rebelava. Né? Mas, geral, eu me rebelei um pouco. Não, mas mas eu era meio fora da curva. Se não houvesse essas pessoas que não aceitavam tão tranquilo, não teria mudado, né? Graças a Deus. Né? Mas, Jussara, e falando assim, em termos de história, tua adolescência, então, estudando, tal, como é que era Canela e Gramado na época? O que tu lembra do passeio? O que tinha de atrativo no centro, cinema, lá em Canela? O que te atraía aqui em Gramado, assim, falando como cidade?
Nossa, Porque era bem diferente. Canela foi um centro, tanto que tem 10 anos mais que Gramado, como emancipação, sim, né? sim. E era um centro mais comercial do que Gramado. Então, como é que tu podia nos contar da época, assim? Nossa, a gente tinha orgulho de morar em Canela, É. até porque Canela ganhou o título de Cidade das Hortênsias. Uhum. Então era um orgulho muito grande, a gente levava o turista, que não tinha onde levar muito, né? Mas a gente indicava sempre ali no Grande Hotel, onde a gente podia caminhar, e ali tinha... Nossa, as hortênsias chegavam Aliás, a é um 3 lugar metros lindo, de né? altura, Até hoje continua é lindo, lindo, né? E até a gente acabou casando lá também, né? A gente Aliás, fez o a hotel fez festa 100 lá. anos, né? Há Fez pouco tempo. mais, já deve já ter faz uns mais. 110, É, quase. por aí, eu lembro que comemorou. Mas os jardins deles eram muito bonitos. E daí, Canela era a cidade das hortênsias, até que Gramado começou a plantar hortênsia também e virou Jardim das Hortênsias. Então, que é um pouco da rivalidade, nossa, né? daí começou, né? Começou uma rivalidade muito forte. Canela era bem mais adiantado, Sim. já tinha um cinema, né? E o cinema Marabá era muito bom. E Gramado não tinha cinema. Então, a turma de Gramado, os rapazes, que eram os que podiam ir, eles iam para Canela e compravam o ingresso para o cinema, era uma cartela que durava para o mês inteiro, dependendo de como usasse, daí era mais barato. Certo. Então já tinha essa coisa de como que valia a pena melhor. Pegar um desconto. Pegar o desconto. E daí os guris de Gramado iam para Canela de ônibus ou fretavam um táxi. Tinha o Melara, o pai da Bernadette. Sim, o seu Remy. O seu Remy. E aquele ele sabia de tudo. O seu Remy. E ele fretava o táxi dele e levava, sei lá quantas pessoas para ir no cinema em Canela. E em Canela as meninas ficavam esperando, porque claro que os rapazes do lado sempre são mais bonitos do que os de lá, né? Essa sempre a briga também, sim, né? porque os de lá eram muito parados, assim, até que chegavam os gramadenses. Quando chegavam os gramadenses, todo mundo corria. Então teve muita gente, muito casamento entre gramadense e canelense, que começou no cinema, com o Raino e eu também, né? Começou no cinema também, lá em Canela. Lá em Canela. Cine Marabá, está lá o prédio. Está lá o prédio ainda, né? E Jussara, assim, depois vamos entrar na fase gramadense da Jussara, então. E lá em Canela, assim, o que era um atrativo? Aquela coisa, tinha algum lugar, algum café, o próprio Serrano lá, como é que era o dia a dia? Tinha baile de debutante, sei lá? Tinha baile de debutante, eu não debutei, mas tinha baile de debutante, tinha baile uma vez por mês, pelo menos, tinha um baile social, né? Muito bonito. No Serrano? No Serrano. E tinha os carnavais de Canela, eram muito bonitos. E tinha também as boates, que se chamava de boate, mas era onde se ia depois da aula, principalmente da aula da noite, que eu fazia contabilidade. Então, de noite, nossa, a gente estava tão exausto que tinha que ir na boate tomar uma Coca-Cola, né? E qual é o nome das boates? Era Sivonei, eu acho que era o nome de uma delas. Eu, na minha adolescência, eu lembro da Papagaia, assim, que era muito famosa. Mas a Papagaia era cara, não era para ir toda semana. Eu lembro dela, assim, mais. E era muito longe, então para ir até lá não dava para ir. Sim, na época era longe, né? Era longe, hoje não. Então tinha uma da Marta também, que fica ali onde está São João, ali onde era o Piva, na frente do Piva. Do Piva. Ali tinha uma boate que era muito boa. Aquela a gente podia ir durante o dia. Iam lá para tomar Coca-Cola, coisa boa, né? Coca-Cola, massa folhada. A massa folhada era maravilhosa. Legal. Então a gente reunia ali a turma. Se reunia e tu lembra, assim, também dessa época, assim, de algumas pessoas que eram... eu vou usar um termo que talvez não é correto, folclóricas na época, aquelas figuras, toda a cidade tem, o padre tal, o professor tal, o delegado tal. Tu lembra alguém dessas figuras? Sim, assim, do tinha passado? o padre Marquês. Esse marcou época, né? Esse marcou época. O padre Marquês era muito, assim,
Eu não sei a parte religiosa dele, mas ele era muito materialista. Ele só pensava em dinheiro e tudo ele cobrava. E dizem que foi ele que começou a construção da catedral, não sei se foi. Sim, e quando eles começaram, essa catedral ela foi construída em volta da outra igreja que tinha lá no mesmo lugar, que era a igreja de Nossa Senhora de Lourdes. Era uma igreja pequena, bonitinha e tal, mas nada demais. E aí eles começaram, porque não tinha como tirar aquela igreja e também não tinha outro local. Aí eles construíram, primeiro fizeram os pontos de... Né, aterraram, não, eles enterraram as pedras fundamentais, sim, tá. Várias pedras para marcar o início dessa construção que seria toda de pedra, né? Então, aqueles buracos que eles fizeram, aquilo durou muito tempo, porque ninguém tinha dinheiro, não tinha mão de obra, até o dia que a gente foi numa missa, acho que foi na Páscoa, e eu fui com a minha mãe, eu sempre ia na missa de noite, a gente ia, né? E eu estava de mão dada com ela, tudo bem, daqui a pouco minha mão caiu, porque ela caiu dentro de um buraco. E até chegar... À noite, sério, isso de noite, escuro como breu, ninguém tinha lanterna. Lanterna era uma coisa de luxo, né? Então vieram com vela, a vela apagava, foi uma confusão. Eu sei que o buraco tinha uns 3 metros de fundura, ela podia ter morrido ali, né? Mas ela caiu, ela tinha assim um pouco de sustento. Aí ela caiu lá embaixo do buraco, mas não conseguiam tirá-la de lá. Aí tiveram que vir até achar uma escada, daí um teve que descer para levantar ela. Olha, foi assim uma farsa. Um acontecimento. Muito. E aquilo deu origem à iluminação em roda da tal da igreja que iria acontecer, né? Até conseguir subir. Né? Até conseguir subir. Então, foi o padre Marchese que fez toda a captação de recurso também. Cada empresa tinha que dar um tanto, e dependendo do tanto, era o tamanho da janela que seria colocada na igreja. Que os patrocinadores, os apoiadores, os vitrais, né? Sim, daí as famílias mais ricas davam mais e ganhavam aquela janela maior. É uma forma, né, criativa, né, também, né? Que bacana. Jussara, vamos chegar em Gramados. Nosso programa vai passando aí, Renato, tá bom. Tu conheceu o Raino, então? Tu gostava de Gramados, já tinha vontade? Então, conheceu no cinema? Tu já adiantou? Não, mas foi por uma situação bem ruim, porque ele deu um ingresso para minha irmã e não deu para mim. E eu disse, esse cara é a última pessoa do mundo. Né? Normalmente é assim que começa. Sim. E depois de 3 anos, a gente se encontrou. 2 anos a gente se encontrou e acabou namorando, mais 3 eu estava aqui. Namoraram 3 anos? 3 anos. E aí tu continuou, tu morava em Canela, óbvio, o Raino aqui, e então que ano nós viemos para Gramado, então, casada? Eu vim casada em 69. 69. Aí a gente casou e eu, para mim, continuar trabalhando lá era complicado, porque o ramo era hotel. Sim. Então, o natural era eu trabalhar, mas eu não sabia fazer nada. Eu arrumava, nem plantar uma flor. Eu arrancava as flores, plantava um mato, não sabia cozinhar, não sabia nada. Mas devagarinho eu fui aprendendo. Parece que aprendeu. E a nível de curiosidade, então, os pais do Raino, né? Também fizeram a história, começaram lá o hotel, né, lá, o Minimundo, enfim, tem uma história muito bonita que a gente vai falar um pouquinho. Então, o que tu lembra assim, do teu sogro, da sogra? Porque ele era um empreendedor. Eles eram pessoas assim. E o que tu lembra assim, do dia a dia, da história deles? Nossa, o seu Otto, ele era... o seu Otto. O seu Meu Otto pai era muito amigo dele. Era muito amigo dele, sim. Eu fui junto lá na casa do teu pai. O pai era negócio de construção, de construção. Né? E ele adorava o seu Otto, porque ele ensinava muito também, meu pai. Muito, porque o tipo de construção na Alemanha, talvez por causa do clima também, né, era bem diferente. Então, ele sabia muito. Inclusive, quando ele fez a primeira pedra do hotel, que eles tinham alugado um hotel em frente, que era uma pousada. E daí... Ali? Sim, e ao lado do hotel tinha aquela pensão Postweiler,
Não, E ali era isso. Mas ela foi desmanchada agora há pouco. A casa foi desmanchada 2 anos atrás, eu acho. Enfim, ali eles moravam do lado, num casebrezinho, porque o seu Otto foi convidado para fazer casas de alemães que queriam vir para cá, porque a topografia de Gramado era uma coisa maravilhosa, assim. A gente andava por aqui, parecia um conto de fadas, era tudo muito bonito, muito arborizado. Então, os alemães que moravam em Porto Alegre, eles vieram muito para fazer uma casa de veraneio aqui em Gramado. Lembrava muito a Europa, né? Sim, provavelmente a origem deles. E era muito parecido, né? Então, o seu Otto foi convidado por um engenheiro lá de Porto Alegre para tomar conta desses alemães aqui, já que ele sabia falar melhor a língua também. E ele fez várias casas, e o Heino, quando não tinha hóspede, ajudava ele, né? Carregando a escada, não tinha carro. Então, eles carregavam uma escada no ombro, a outra escada aqui. Era tudo né, muito artesanal, mas era assim, divertido, né? Mais ou menos né? isso. E daí eles fizeram muitas casas assim para esse pessoal. E ele acabou também juntando alguma coisa, porque a dona Rita cuidava da pensão, que foi alugada para eles por um valor muito baixo, sem data para pagar. Então, facilitou isso bastante, né? Aí eles ficaram morando na pensão, o que era o mais importante de tudo era ter um teto, né? Aí eles moraram ali, tinha 6 ou 7 quartos, tinha o banheiro no final do corredor. E o Heino estava ali, começou com 10, 11 anos, quando eles abriram ali. E daí ele era o camareiro, ele era o garçom, ele fazia tudo isso, ela fazia comida, ela aprendeu a fazer a comida alemã que o brasileiro gostava, né? E ali foi indo, e o seu Otto trabalhava de pedreiro, e quando não tinha ninguém, que muito tempo não tinha ninguém, né? Sim, aquela época tinha realmente baixa temporada. Era, né? só sábado e domingo. Daí o Heino já ajudava ele a fazer. E daí foram juntando alguma coisa. Ele comprou o terreno da frente, onde tem os primeiros apartamentos, e era tudo muito barato, porque não tinha nem rua, só tinha uns pauzinhos para delimitar onde era de quem. Era mais picada, né? Do que qualquer outra coisa. Mas daí eles começaram a comprar um pedacinho, mais outro, e foram fazendo. Em 2 anos eles mudaram para a sede nova, né? E essa parte, que na época era nova, ele, quando fez, ele colocou um jornal, que isso é um costume alemão, de colocar um jornal no alicerce. Então, na esquina do prédio tem um jornal do dia, que ele começou a fazer, né? Isso lá. Mas imagina, deve ser interessante, né? Sim, a gente nunca quebrou aquilo para pegar o jornal, né? Mas isso aí, hoje muitas vezes o pessoal faz, por exemplo, sei lá, nos centenário de uma cidade, então junta aquilo para daqui 100 anos abrir de novo, né? E pegar o baú, vamos dizer assim, né? Com algumas coisas. O jornal é o que guarda as notícias do dia, né? Legal. No Minimundo a gente tem uma parte onde tem o Museu do Ipiranga, o Museu Paulista, que quando ele foi feito a gente guardou uma 0 hora naquele, bem na esquina, a gente enterrou ali, e ali botou uma pedra em cima, não um baú, a gente colocou num plástico. Então o dia que aquilo ali for retirado, vai sair a época, né? Bacana. E Jussara, tu já adiantou um pouco, o que acontece? A gente ouve, lê e tal, os hóspedes, vamos dizer assim, que estavam lá no início, nessa... Não sei se hoje... Na época era mais pensão do que pousada, né? Eles eram todos aqui da região metropolitana, vinham de trem, como é que eles vinham? No começo eles iam de trem, né? Eu não cheguei a pegar muito dessa época. E depois já tinha um carro, já eram mais abonados, né? E começou a vir também muita gente de São Paulo, Curitiba vinha muito, porque era um destino que já tinha 116, eles iam por Lages e ficavam aqui uma semana. Então, essa distância grande obrigava eles a ficarem... Ficavam mais tempo. Mais tempo, né? Então, hoje ainda a gente tem hóspedes
que vieram antes de mim, pelo menos. Certo. Né? Sabe que é um negócio interessante? A gente, como pela função roda o Brasil inteiramente, recebe muito. É incrível como tem até políticos de várias partes do Brasil, outros que chegam aqui, pessoal que já não está mais na política, e quase que invariavelmente diz, olha, eu passei meia lua de mel em Gramado. Sim, muito no sim. Parque Hotel, até, para você ter. Sim, ali sim. era impressionante o que tem de pessoas. Não, assim, o Parque Hotel era o nosso concorrente direto. Sim, eu ia dizer, mas é na região, né? Eu lembrei agora, está Sim. falando do pessoal até hoje, familiares, amigos e tal. E Sara, aqui no bairro Planalto, né? A gente sempre lembra lá o Leopoldo Rosa, enfim, mas o bairro Planalto, falaste mesmo, quando começou ali não tinha nem rua praticamente, tal. E hoje, há muito tempo, ele se tornou uma referência, né? Então, na época, tinha ali o Parque Hotel, que a gente chamava, né? O Lago Joaquim da Itabira, o Lago Negro. Então, o que tem de lembrança assim, dessa movimentação? Porque ali, o Lago Negro, sei que o gramadense usava quase como praia, né? Sim. Então, o que tu lembra assim, da região, vamos dizer? Era muito... E era tudo muito longe, né? Mas a gente, quando era namorado, a gente caminhava muito. Tinha ali, depois do Lago Negro, tinha aquela floricultura do Aner. Sim. Depois, para nós gramadenses, é depois do cemitério evangélico. Depois do cemitério, hoje seria continuando aquela rua lá, uns 100, ali, 200 metros depois. Mais ou menos. E aquela floricultura, o seu Aner, esse era um alemão, que ele teve um filho que morreu, então ele ficou assim muito... E ele parece que fez isso tudo em homenagem ao filho. Então ele plantou muitas flores, e ele tinha um caseiro que era o pai do Renato, que continuou com a floricultura, que tem um Marmite. O pai dele era o caseiro do Aner. E daí ele fez, mas era uma coisa assim maravilhosa, era um jardim lindíssimo, né? E a gente ia caminhando. Na verdade é perto do lago mesmo. Né? Hoje é perto, na época era muito longe, mas o Lago Negro sempre foi muito bonito. E era mais um lugar assim muito deserto na época, também não tinha muito. Até que fizeram aquela escola do 25 de julho, que nossos filhos estudaram lá também. Então ali já começou a ficar um pouco mais, digamos, as pessoas mais visitadas, né? E ali no Lago Negro eles tinham uma coisa muito bonita que era a música. Eles tinham vários alto-falantes ao redor do lago, que tocava música clássica, mas baixinho, sabe? Para quem realmente quisesse ouvir, né? E eu tinha o quê? 12 anos, a gente vinha de trem, era nosso domingo. De Canela para Gramado. A gente vinha de trem, eu vinha com uma amiga para cá, ou mais que uma, e a gente passava a tarde ali no lago, escutando as músicas clássicas. Eu lembro assim que a gente ia com a família, meus irmãos, na verdade, mais o meu irmão mais velho, o pai e a mãe, então a gente também ia a pé ao lago lá. Era um passeio de domingo. Não, e tinha ali na ponta, tipo, um trampolim, tinha xaxim, então era uma praia. Na verdade, no verão era uma praia, né? Que bacana. Jussara, o tempo corre aqui, né? Vamos chegar, então vamos já chegar no hotel e no Minimundo. Falasse a primeira parte, né? A evolução. Quando o hotel, propriamente dito, ele pegou esse primeiro crescimento dele, aquela estrutura mais antiga que tem ali, que época que foi construída? Olha, aquela parte ali foi Eu vou usar o termo cabanas e tal, mas sim, assim, aqueles chalés ali, eles começaram como uns chalés, digamos, normais, mas para a época era uma coisa inusitada, porque eles tinham um banheiro dentro. Foi o primeiro hotel que teve um apartamento de quarto e banheiro. Isso era um luxo, né? Então a gente tinha poucos, né? E tinha poucos, mas começou a ser muito frequentado por causa desse item, né? Então um quarto com banheiro era uma coisa assim extraordinária para Gramado, era um luxo, né? Enfim, o hotel já era um luxo. Aí a gente começou a incrementar cada vez mais, melhorando e tal. Daí a gente colocou rádio.
Aí, quando colocou rádio, tinha um apartamento que tinha rádio, o outro que não tinha rádio. Daí, aquele com rádio... Está dentro do apartamento. Dentro do apartamento. Era um radinho de madeira, assim, bem bonitinho, né? Que ele tinha 4, 5 rádios que o cara podia escutar. Então, era outro luxo, né? Aí, passou um tempo, a gente colocou frigobar. Frigobar era uma coisa, assim, do outro mundo, Imagina, né? Daí se foi frigobar. Tinha banheiro, Sim, tinha banheiro, tinha bar, frigobar. Imagina. Aí a gente colocou, foi o telefone. Nossa, o telefone era uma coisa fantástica, né? Aí a gente comprou uma televisão que tinha lá dentro no restaurante, do lado, assim, tinha uma salinha, onde a gente viu o primeiro homem que entrou na Lua, que pisou na Lua. Aquilo foi... Foi em 69? Foi em 69. A gente tinha casado em maio, e naquele mesmo ano, acho que foi outubro, que o Armstrong, aquele entrou. E daí todo o povo que estava no hotel foi lá para aquela salinha para olhar. A gente não sabia. Esse é um momento fantástico, né? E era uma televisão de 14 polegadas em cima de um armário, que era onde ele podia captar melhor o sinal. Não tinha bombril na antena? Não. Mas a antena principal era em cima do morro. Certo. Lá onde tem o varanda, ali é por causa da altura, então era onde pegava o sinal da TV. Mas não tinha sinal nenhum, né? Era um chuvisco só. Mas a gente dava para escutar que o cara tinha pisado na Lua, né? E botou a bandeirinha. Que lembrança bacana, né? Muito legal. E Jussara, o Minimundo surgiu... Quanto tempo depois que daí o hotel a gente foi melhorando, foi fazendo mais cabanas, depois colocou piscina dentro dos apartamentos, depois conseguimos trocar um terreno do vizinho por um outro que a gente tinha, para poder ter espaço para ampliar. Então a gente foi fazendo também toda a fachada como réplicas, né? A gente foi copiando de casas europeias que a gente conheceu. Então, isso tudo deu um up, assim, né? Claro. E daí, quando as crianças eram pequenas, a gente viu que o nosso hóspede vinha muito com criança. Mas, ao mesmo tempo, tinha alguns que não queriam criança gritando. Queriam também o sossego, que a gente fez a piscina no jardim. Uma piscina. Sim, era o primeiro hotel. Imagina. E era o primeiro hotel que teve uma piscina. No inverno, eles estavam na piscina. Sim! E não era nem aquecida, né? Claro. Mas o pessoal, aproveitava muito. Aí a gente tinha esse pedacinho de terra ali onde é o Minimundo hoje, aquele primeiro, nós tínhamos comprado do Tênis Clube, também a preço, acho que uma banana só. O valor de hoje por causa de uma fonte, que essa fonte dava água, fornecia água para a piscina que estava sempre correndo. Enfim, daí ali a gente decidiu fazer uma casinha de boneca, que o seu Otto queria fazer, a gente procurou em livros de história e tal, daí o chaminé de uma, o telhado da outra história, cada um foi montando aquilo. E daí a gente fez aquela casinha de boneca, que serviria, já maior, serviria para os hóspedes, quando as nossas crescessem, né? E já foi feita aquela casinha, mas ficou meio feminina aquela casinha, né? Cheio de pinturas por dentro, que o seu Otto pintou e tudo, né? E daí o Guilherme tinha 7 anos, quando ganhou um trem, daí a gente colocou o trem ali, mas para ele não botar a mão, porque ele poderia quebrar, né? Só o Raino brincava. Aí o Raino fez tipo de um castelo no meio, botou pedras em volta para ele não ter acesso, e aquilo foi começando, foi pegando jeito, e o seu Otto aí já estava assim meio debilitado para fazer uma coisa maior, como ele sempre tinha feito, então ele passou a fazer as miniaturas, né? E daí, aproveitando a habilidade dele. Sim, né? E daí ele e o Raino continuaram com aquilo, e aquilo começou a atrair muita gente. Então, o pessoal passava ali a pé, ou passava de carro, e entrava para fazer fotos. Começou a vir muito repórter lá de cima, de São Paulo, do Rio. Aquilo pegou fama muito rápido. Que legal. Né? E Jussara,
que ano foi mais ou menos isso? Isso foi em quando 70... ele começou a despertar esse interesse? Isso foi em 79, foi construída a casinha, né? 45 anos atrás, um pouco mais. Foi comemorado. E daí, em 83, a gente abriu o parque, porque a gente perdeu o controle, tá? Ia perder o controle. Sim. Porque não tinha como as pessoas entrarem sem estragar, né? Sim. Aí tinha que fazer banheiro, tinha que ter uma estrutura. É um investimento, né? Mas a origem sempre é a história. Jussara, o tempo nosso está correndo aqui, agora eu vamos lá. Vamos estourar o tempo, né? Porque tem que... Jussara, assim, vocês, o Minimundo, todo mundo conhece a história, né? Eu digo assim, hoje, né, o crescimento, o desenvolvimento, né, uma referência, aliás... Fala em Gramado, entre outras coisas, uma referência ao Minimundo, né? Você pode falar de chocolate, isso aqui, não é do Minimundo que faz referência. Vocês construíram um hotel maravilhoso, está entre os grandes hotéis a nível de mundo, né? Temos de agora receber uma distinção muito grande há pouco tempo também, né, Jussara? Então, como é que tu vê esse momento hoje do hotel, do Minimundo? Como é que tu vê esse momento hoje? Está com os filhos, já tem netos ali também, né? A Adri, o Gui, né? Tem uma neta que esse dia viu uma foto maravilhosa. Linda, dela, né? Isso aí. Então, como é que tu vê esse momento hoje dos empreendimentos da família e do turismo como um todo? É uma coisa assim que nos deixa muito felizes de ter os filhos junto, né? Que os dois, e não foi nem digamos, uma coisa imposta. Eles mesmos escolheram, né? Um ficou, né, que tem mais habilidade com isso, que foi o Guilherme, ficou com a parte do Minimundo, e a Adriana, que já... Como sendo mulher, eu sempre digo que hotelaria é coisa de mulher, né? Ficou mais com os hotéis. Então, a Adriana ficou mais com o marido ali nos hotéis. Daí hoje a gente está com aquelas 2 unidades. Aquela parte onde tem o restaurante também foram feitos apartamentos. Os 2 que moravam no hotel, eles saíram. Certo. Então, todo aquele espaço foi transformado em suítes e tudo. E tem o centro de eventos, tem a capela. E tem mais agora o Varanda, né? Que Isso. abriu há pouco, né? Que está muito bonito. Beleza. Então, é uma satisfação e é uma tranquilidade que isso continua. E, acima de tudo isso, eles mantêm a essência, né? Quer dizer, tudo como a gente começou, com aquela, digamos, aquela vontade, aquela missão de ter um bom atendimento, de que o hóspede é o principal motivo da gente estar ali. Então, entre os hóspedes, a gente tem muitos amigos que até hoje... vem lá de 58 anos atrás, né? Vem mantendo, né? Então é muito bonito, e eles juntos, né? Isso que é importante, né? Integrar, né? Jussara, 2 perguntas sempre que eu faço aqui para final. Uma, o que tu tem saudade, sei lá, do teu tempo de adolescente, ou quando tu veio para Gramado, e que tu gostaria que tivesse hoje e não tem mais? Olha, eu não sou assim uma pessoa muito de ter saudade. Eu gosto do hoje, gosto do que está vindo, do que já passou. Mas uma coisa que eu sinto muito, que me dói na alma, é as árvores. As árvores, a natureza de Gramado. Eu sei que a gente não pode prender digamos, a evolução, o desenvolvimento da cidade, mas eu acho que as pessoas poderiam cuidar mais disso. Eu acho que na frente de cada prédio, de cada construção que está saindo, faz um recuo um pouquinho maior, coloca flores, coloca plantas. O mundo inteiro está plantando, e Gramado está perdendo tudo isso, né? Então, não é só saudade, é preocupação com nossos netos, nossos filhos, porque isso tem digamos, sabe que isso quando... Agora, por exemplo, agora estava frio hoje de manhã, né? Hoje de manhã estava... Eu saí de casa com muito frio, porque a gente mora no meio de um bosque, e não era. A gente foi plantando, foi cuidando, e a gente mora no meio de um bosque. Então, eu saí de casa com frio. Eu cheguei aqui no centro, está muito quente. Então, essa coisa de manter o clima como sempre foi, de cuidar
da natureza. Isso é que me faz falta, só isso. E que mensagem tu deixaria para o pessoal, nós olhando o Gramado para daqui 10, 15, 20 anos? Mensagem que deixa para a comunidade. Olha, de olhando novo. para o futuro nosso. De novo. Eu acho que o Gramado é a região, já. É a região, é a região. E eu amo isso aqui demais. Eu só queria que as pessoas cuidassem mais da natureza, só isso. Porque senão nós vamos virar uma cidade comum, uma cidade com poucos atrativos e com poucos motivos para ser o que é. E hoje ela é uma cidade maravilhosa. Então, nós temos que cuidar dela. Coisa boa. Só isso. Olha, Jussara, queria te agradecer demais. Pena que é pouco tempo, né? Eu sempre comento às pessoas, depois que a gente sai daqui, mas faltou tanta coisa, mas de repente mais adiante vamos ter que fazer outro programa também, né? Mas eu queria te agradecer muito. A família de vocês também são pessoas que realmente têm um papel importante, tem e continuarão tendo, né? Para Gramado, exatamente, falou uma coisa importante, que é uma cultura própria, aquela do acolhimento, de respeitar, né? Porque hoje nós vivemos em função do visitante, do turista, né? E nós não podemos deixar passar. Não podemos perder isso aí. É uma característica do Gramado, e Gramado só é o que é, exatamente porque formou uma cultura. Mas e outra coisa, eu acho que quem mora aqui em Gramado, quem é daqui ou quem trabalha aqui há mais tempo, essas pessoas, a gente tem a responsabilidade de passar para os que estão chegando. Porque as pessoas que chegam, não por nada, né? Mas eles vêm de outras culturas, vêm de outros estados. Sim. E a gente tem que ajudar essas pessoas a se adaptar à nossa cultura para continuar dando certo. Graças a Deus a gente tem conseguido. Tem, muito obrigado, Jussara. Eu queria também só lembrar, hoje, nessa quinta, seria entregue pelo Guinness Book o título de Gramado como maior Natal do mundo, e foi transferido para o dia 20. Então, dia 20, durante o Nativitatem, então o Gramado vai receber esse título, fantástico, né? Sério? O maior Natal do mundo. Seria hoje à noite, por questão técnica não conseguiu. Então, dia 20, vamos receber, né? Que maravilha. Então, desejar a todos aí um bom final de quinta-feira, bom final de semana, né? Para aqueles que não vão acompanhar o programa semana que vem, um Feliz Natal, né? E, Jussara, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Queria agradecer aos patrocinadores, Golden Lagueto Multipropriedade e a Claro, na rua São Pedro 514. Sempre importante consultar nossos atendentes para ver as ofertas, e principalmente agora nesse período de Natal, a Claro tem muita oferta para você. Uma boa noite a todos e uma excelente quinta-feira. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e Claro. Com a Claro você se conecta com o que ama. Claro, você se conecta mais com o que ama. É muita velocidade e estabilidade para se conectar com suas séries, novelas, shows, redes sociais e muito mais. Então aproveite essa oferta. Assine Claro Fibra de 350 mega e leve 500 mega, mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi nos 6 primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234, vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.